Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo nós vamos falar sobre sinopse. Vocês já devem ter lido algumas sinopses para conhecer antes um produto cultural que vocês tenham interesse em assistir. Nós podemos citar como alguns exemplos de produtos culturais, sinopses, por exemplo, de episódios de séries que vocês às vezes assistem. Vocês já podem ter lido sinopses de livros, para conhecer um pouquinho do livro, do que trata a história. Sinopses de filmes, de peças teatrais, de espetáculos musicais. Então, a gente vai conhecer mais detalhadamente quais são as características deste gênero textual que constitui aquilo que chamamos de sinopses. Vamos começar a aula, galera? Observem, então, aqui os nossos objetivos. Então, consistem em analisar os gêneros discursivos da sinopse e estudar os elementos composicionais. Você costuma ler as sinopses dos filmes, dos livros, de episódios de séries antes de conhecê-los? Já parou para pensar para que servem essas sinopses? Então, para a gente continuar refletindo sobre essas questões, vamos à aula. Eu trouxe para vocês uma sinopse para a gente ler, então acompanhem aqui a leitura comigo. Nessa obra, ocorre a busca de Thomas, filho adotivo do casal Anne e Ives Jovet, por sua mãe biológica. Aos 4 anos, Thomas é abandonado por Julie Martino, Sophie Catani, ainda jovem e irresponsável demais para cuidar dele e de seu irmão bebê. A história é contada em recortes de 3 momentos, mostrando Thomas na infância, pré-adolescência e como jovem adulto de 20 anos, vivido por Vincent Rottiers. Então, observem que aqui a gente tem não somente o nome dos personagens, mas também nós temos o nome dos atores que vão representar esses personagens. Então, temos aqui uma sinopse que a gente trouxe para conhecer um pouquinho deste gênero textual. Nessa sinopse intitulada Feliz que minha mãe esteja viva, nós podemos afirmar que, alternativa A linguagem é altamente subjetiva, pois traz a opinião do autor carregada de adjetivos. B, a linguagem é objetiva e concisa, ou C, não há a opinião do autor. Tá? Então, só para a gente retomar um pouquinho a diferença entre subjetividade e objetividade, na subjetividade nós conhecemos a opinião do autor, nós conhecemos os sentimentos muitas vezes dele com relação a determinado assunto. Então, quando ele traz a sua subjetividade para o seu texto, é porque ele está revelando realmente aquilo que ele pensa. Já a objetividade é o contrário, a linguagem tem que ser objetiva, né? O autor não pode revelar a opinião, revelar aquilo que pensa a respeito do produto cultural que ele está analisando, ok? Nesse caso, fazendo uma sinopse. Então, um tempo para a gente começar a aquecer aí o nosso debate de hoje.
Observem então, pessoal, que quem assinalou a letra B conseguiu captar a ideia então, né, dessa primeira questão nossa. A linguagem é objetiva e concisa, né? Então ele traz ali apenas alguns elementos do que constitui o produto cultural que ele está analisando de uma forma objetiva, né? E com bastante clareza para que o leitor consiga compreender. Então, vamos analisar aqui comigo os elementos composicionais deste gênero textual sinopse. O texto é essencialmente expositivo. Geralmente se apresenta na terceira pessoa do singular. O resumo de um produto cultural também está implícito. Esse produto cultural pode ser um livro, um filme, um espetáculo musical ou teatral e etc. Tá? Então, o que significa dizer que nós temos ali a presença de um texto essencialmente expositivo? É aquele texto no qual o autor apenas expõe os acontecimentos de forma objetiva, né? Para que o leitor só compreenda, tenha acesso ali do que vai acontecer dentro daquela obra, dentro daquele produto cultural que ele pretende conhecer antecipadamente, certo? Então, antecipa, de certa forma, ao leitor as principais informações sobre a obra. De uma forma breve, de uma forma resumida, a gente tem ali as sinopses. Não pode haver a opinião do autor, ou seja, não pode haver, então, a sua subjetividade, né? Como a gente já mencionou no início da aula, é um texto mais de caráter objetivo e não subjetivo. E a linguagem deve ser, então, objetiva e concisa. Observe a frase. Nessa obra, ocorre a busca de Thomas. O verbo se apresenta. Alternativa A, na primeira pessoa do singular. B, na terceira pessoa do singular. Ou C, o verbo é inexistente. Então, antes da gente dar um tempinho para vocês tentarem resolver essa questão, vamos retomar o que é verbo numa frase. Verbo, pessoal, é tudo aquilo que dá para conjugar, né? Então, se eu tenho o verbo jogar, eu consigo conjugar eu jogo, tu jogas, ele joga, nós jogamos, vós jogais e eles jogam, então eu tenho que essa palavra é um verbo, né? Quando aparece numa frase, joguei ping-pong ontem, joguei é a flexão verbal do verbo jogar. Então, quando ele está no infinitivo, ele termina em ar, jogar, né? Outros verbos no infinitivo da língua portuguesa podem terminar em ir, né? Verbo fazer, escrever, verbo sorrir, fugir. Então, nós temos ali que existem várias flexões para esses verbos, né? Dependendo do modo, do tempo e da pessoa a que se refere, né? Se ele diz, joguei videogame ontem, opa, joguei se refere à primeira pessoa do singular, né? Então, lembrem-se dos pronomes pessoais do caso reto, que a gente utiliza para a conjugação dos verbos, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí a gente consegue identificar, a partir da flexão verbal, a pessoa a qual se refere, né? Se eu digo assistir ao filme, quem assistir só pode ser eu, primeira pessoa do singular. Agora, se eu disser assistiu ao filme, então ele ou ela assistiu, terceira pessoa do singular, né? E se eu quiser colocar na terceira pessoa do plural, vocês se lembram qual é? Eles ou elas, né? Então, assistiram ao filme. A gente pode ter eles ou elas ali implícito nessa flexão verbal quando eu coloco assistiram, se referindo ao verbo assistir, né? Então, quando a gente percebe isso na frase, essa possibilidade de conjugar uma palavra em eu, tu, ele, nós, vós, eles e fazer a flexão dessa palavra, a gente tem que essa palavra, dentro da nossa classe gramatical, é um verbo. Então, de posse dessas informações, eu gostaria que vocês assinalassem uma das alternativas.
Retornando então, pessoal, vamos ver se vocês conseguiram compreender essa dinâmica dos verbos e da flexão dos verbos, né? Dependendo do tempo. Olhem aqui, nessa obra ocorre a busca de Thomas. O verbo se apresenta na terceira pessoa do singular. Né? Quando eu digo ali, ocorre a busca de Thomas, então esse ocorre, ele só pode estar de uma forma meio que neutra ali na terceira pessoa, né? Se referindo ali a uma situação que acontece. Essa situação está implícita nesse enunciado. Né? O que ocorre a busca de Thomas? Ocorre nesta obra. Então a gente tem ali que esse verbo ocorre está na terceira pessoa do singular. Então, para eu me certificar disso, eu posso, inclusive, mentalmente, fazer a flexão do verbo, a conjugação, né, do verbo ocorrer. Então, vejam que ocorrer é um infinitivo, né, que termina em er, segunda conjugação. Então, eu posso conjugá-lo ali no presente, do modo indicativo. Né? Se fosse para eu, então, fazer essa conjugação, ficaria eu ocorro, tu ocorres, ele ocorre, nós ocorremos, vós ocorreis, eles ocorrem. Né? Como não é recorrentemente muito utilizado esse verbo dessa forma, que a gente acabou de fazer a conjugação, né? A gente tem aqui uma situação mais neutra na frase. Né? Então, a gente tem a terceira pessoa do singular sendo utilizada aqui. Certo? Então, quem assinalou a letra B conseguiu aí captar essa dinâmica de flexão verbal e conjugação dos verbos. Vamos continuar então? Agora eu trouxe para vocês uma outra sinopse, vamos ler aqui comigo. Sinopses também aparecem na contracapa de livros, para que o leitor tenha informações básicas sobre o conteúdo desse produto cultural. Né? Então eu trouxe aqui uma sinopse, né, intitulada Chuva de Manga, do James Humford. Né? Temos aqui, inclusive, uma capa ilustrativa que se correlaciona com as palavras, ali, a linguagem verbal que está exposta na capa do livro. Então, muitas vezes a gente vai ver algumas sinopses na contracapa dos livros. Quando a gente abre o livro, né, logo ali na contracapa aparece a sinopse, um breve resumo para que o leitor se sinta curioso para realmente continuar a leitura do livro, né, até o final. Então, geralmente tem aí a sinopse para o leitor conhecer. Obviamente, essas sinopses procuram atrair o leitor, por isso a elaboração delas são de responsabilidade do próprio autor do livro ou por profissionais da editora que o põem no mercado. Né? Então, qual que é o objetivo da sinopse? De certa forma, despertar no leitor uma curiosidade para que ele possa ler o livro. Né? Se for a sinopse de um filme, é despertar, sensibilizar, para que ele tenha interesse em assistir ao filme, né? Ou ao espetáculo musical, enfim. Né? Se for uma sinopse de um episódio de uma série da Netflix, a gente também tem essa ideia implícita, né? Esse gênero textual sinopse está ali para atrair o leitor e aí ele vê se vale a pena ou não assistir ao episódio, certo? Então a gente tem como característica que tanto as peças teatrais, os espetáculos musicais, filmes, livros, todos são produtos culturais, certo? E para cada produto cultural desse é possível elaborar uma sinopse para atrair a atenção do leitor e para que ele avalie e tome uma decisão de assistir ao filme, ler ao livro ou não, né? Continuando então, pessoal, vamos fazer uma leitura? Observem aqui agora. Este é um conto sobre uma chuva leve, uma mangueira em flor e o poder da imaginação. É narrado em ricas palavras e cores, que o transportarão a uma pequena aldeia localizada no Chad, um país africano. Lá você vai sentir o calor, saborear a refrescante chuva de manga e conhecer um rapaz chamado Tomás. Então observem que aqui nessa sinopse o leitor já tem ali adiantado para ele o nome do personagem, o que vai acontecer, qual será o cenário em que os fatos ocorrerão, né? O enredo da história, né? Lembrando que o enredo é aquela sucessão de acontecimentos. Então, de certa forma, já está tudo aqui antecipado para o leitor conhecer. Observem aqui comigo, pessoal, a segunda frase.
é narrado em ricas palavras e cores, né? O quanto que isso pode atrair a atenção do leitor, que o transportarão a uma pequena aldeia localizada no Chad. Esse "o" se refere a quem? Que o transportarão. Só pode ser ao leitor, a você, leitor, que está lendo essa sinopse. Então você vai sair aí do teu mundo confortável onde você está e vai ser transportado para uma aldeia localizada no Chad a partir do momento que você começar a ler o livro, né? Ler a história que está ali presente para você. Então aqui a gente tem uma sinopse que, de certa forma, provoca aí um efeito de sinestesia para sensibilizar o leitor para consumir esse produto cultural, né? Nesse caso aqui, um livro, ok? Ele, está se referindo agora ao Tomás, que ficou no slide anterior, como toda a sua comunidade, aguardava a chuva que florescerá a mangueira. Há outro florescimento que acontece com a queda da chuva, o da imaginação de Tomás, que passa a recolher materiais para construir um carrinho de mão. Quando as mangas estão quase maduras, Tomás pede ajuda ao pai para fabricar o brinquedo. Quando é o tempo da colheita, é o tempo de Tomás brincar. Outra sinopse aqui, né, para a gente conhecer e se aprofundar um pouquinho mais. Então, convido vocês a ler junto comigo. Vivendo em um vilarejo francês com seu pai, a jovem Bela se oferece para ser prisioneira no castelo de um príncipe, que foi enfeitiçado e transformado em fera. Bela toma esta difícil decisão depois de descobrir que seu pai fora capturado e preso no sombrio local, mas sua bondade a faz enxergar o lado humano da fera. Né? Observem aqui a última frase, mas sua bondade a faz enxergar. Esse "a" se refere a ela, a personagem Bela. Né? Então a gente tem a utilização desse pronome aqui para substituir a palavra Bela, para não ficar repetindo Bela o tempo todo no texto, porque do ponto de vista da estética linguística não é muito elegante a gente repetir palavras desnecessariamente. Então o que a gente faz? Substitui por pronomes oblíquos, nesse caso o pronome "a", né? Então, mas sua bondade a faz enxergar o lado humano da fera, esse "a" se referindo a Bela. Ok? Curiosidades da nossa língua portuguesa. E agora vamos para mais uma atividade, um quiz. A partir da leitura dessa sinopse, escolha o nome para um produto cultural. A. A Bela Adormecida, um livro? B. A Bela e a Fera, um musical? Ou C. A Vida é Bela, um filme? Então, de acordo com o que a gente acabou de ler, o que vocês consideram que seria o título mais apropriado, né, para esse texto que nós acabamos de ler? Um tempinho para vocês refletirem, vamos ver como está a memória de vocês e voltamos na sequência.
E vamos ver, pessoal, quem acertou assinalou então a letra B, né? A Bela e a Fera, um musical, né? Aqui a imagem já ilustra essa ideia de musical. Muito bem, então o que nós estudamos nessa aula? Aprendemos sobre os elementos composicionais do gênero textual sinopse, lemos exemplos desse gênero textual e refletimos sobre a sua função. Espero que vocês tenham gostado e até breve.